Olá, crianças, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD Juniores de 9 a 10 anos. E hoje a nossa lição é a lição 5, que fala assim: apenas 300? Esse assunto você deve lembrar qual história nós iremos falar, não é verdade? Mas antes de tudo, vamos iniciar orando, falando com o nosso Deus. Então fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, Deus fiel, Deus soberano. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa aula, Senhor. Que venha ser bênção, Senhor, na vida das crianças, que elas possam compreender, Pai, e entender a Tua palavra, Senhor. Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque Tu és aquele que cuida de cada um de nós, aquele que tem estado ao nosso lado todos os dias, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essa aula, Pai, possa chegar até o coração de nossas crianças. Venha nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos e abençoa cada lar de cada criança, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Para essa aula, né, esteja lá com a Bíblia, com a palavra de Deus. A minha já está aqui, a palavra de Deus. Tenha também em mãos um caderninho de anotação, caneta para você colocar aí os pontos importantes da lição. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, crianças. Vocês já ficaram confusos, sem saber o que fazer em uma situação? Vamos pensar uma situação. Vamos pensar que você, lá na escola, você tem um time de futebol. Lá que desce para as quadras, nas aulas de educação física e joga ali futebol. Mas você não gosta muito de jogar futebol. Né? Você fica sempre de canto ali, você fala assim, você pensa, poxa, eu não tenho habilidade para jogar futebol, né? Ah, eu não sei, não acho que eu tenho força suficiente para ficar fazendo gol, ou uma mira ali para jogar ali no gol. Eu não acho que eu nasci para jogar futebol. Mas você precisa estar naquele time porque o professor colocou você nesse time de futebol. Daí, numa aula lá de educação física, o professor fala assim: aluno, na próxima aula, você que vai ser o atacante desse time de futebol. Daí você fica preocupado, desesperado e pensa assim: poxa, eu que vou ter que ficar fazendo os gols, atacar, mas eu não estou preparado. Ai, daí começa a dar aquele medo em você. Então hoje nós vamos aprender uma história que vai falar mais ou menos uma situação como essa. Que uma pessoa que ficou com medo diante de uma situação, mas ele venceu. E você vai saber essa história. O nosso versículo de memorização fala assim, crianças: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis 18, 14a. Vamos falar de novo? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Você já parou para pensar nisso? Será que para o nosso Deus, diante de alguma situação, não importa qual for, será que para Deus ele vai falar assim: não, isso eu não vou mexer, isso é impossível fazer? Não, claro que não. O nosso Deus ele é poderoso, ele pode e faz todas as coisas. A gente só precisa entender que Deus ele faz o impossível quando ele tem um propósito para aquilo na nossa vida. Daí ele faz o impossível. Quando ele sabe que aquilo que ele for fazer vai glorificar o nome dele, que aquilo que for fazer tem ali algo, um propósito de Deus bem maior, daí ele faz, conforme a sua vontade e conforme a sua soberania, porque ele sabe todas as coisas. Explorando as Escrituras. A nossa lição bíblica, criança, se encontra em Juízes capítulo 7. É uma história que fala sobre Gideão e os 300 que vencem os midianitas. É uma história muito linda, mas antes vamos entender, né? Quem foi Gideão?
A Bíblia fala que Gideão, veio de uma família que era a menor da tribo de Manassés. E ele não se sentia uma pessoa em destaque, uma pessoa corajosa, ele se sentia muito pequeno, ele tinha poucas posses, mas Deus o escolheu. O escolheu porque tinha um propósito na sua vida. E ele foi um dos juízes de Israel. Na Bíblia tem aquelas fases dos reis, né, que determinavam ali, que julgavam o povo, e agora está na fase do juiz. E o que é juiz? Né? Juiz era um homem que julgava o problema do povo e tomava as decisões. E além disso, né, esse juiz, ele era comandante do exército. Então Gideão, ele foi chamado por Deus para ser juiz e era também comandante do exército. Então, ele se sentia muito pequeno. Então, em muitas situações ali, como juiz, ele se sentia incapaz. Ele não se sentia corajoso, ele tinha medo. E eles estavam vivendo ali, o povo de Israel, uma perseguição dos midianitas, né? Os midianitas, ele era um povo, né, que eles tinham muitas e muitas pessoas ali com eles. A Bíblia fala que os midianitas, eles eram como gafanhotos, como areia de uma praia, de tantas pessoas, de tantos soldados que tinha o povo midianita. E durante 7 anos, o povo de Israel, eles eram perseguidos pelos midianitas. Os midianitas roubavam as suas comidas, atacavam as suas casas e muito dos povos de Israel, eles se escondiam em cavernas com medo do povo midianita, até porque eles tinham muito mais pessoas e soldados que o povo de Israel. E além disso, eles tinham arqueiros bem treinados e eles tinham o costume de caminhar ali pelo deserto num lombo de um camelo. Então eles tinham muitos e muitos e muitos camelos. E, claro, né, não dava nem para comparar o povo de Israel, a quantidade, com a quantidade de pessoas que tinham lá com os midianitas. Então, o povo de Israel, eles se acamparam ali próximo à fonte de Arode, e o povo israelita, eles estavam ali próximo num vale ao lado do norte, perto do monte de Moré. E ali, né, eles conseguiam, o povo de Israel, observar ali de longe os povos midianitas ali e ver aquela grandiosidade de pessoas. E o povo de Israel, eles eram um povo que tinham 32 mil soldados. É bastante, né? Imagine o povo midianita, então. Mas ele era considerado, comparando com o povo midianita, um povo pequeno, né? Tinha poucos soldados, 32 mil soldados. E um dia, nosso Senhor, nosso Deus, ele falou com Gideão e falou assim: Gideão, né? Nós vamos vencer o povo midianita e você vai ser a pessoa que eu vou usar para isso. E claro, né, ele temeu, porque ele sabia a quantidade de pessoas que ele tinha no exército, e comparando com o povo midianita, ele estremeceu e ficou com medo diante daquela situação. E Deus disse assim para Gideão, falou assim: vocês têm muita gente e é muita gente para combater. Daí pensou assim, mas como muita gente, a gente tem poucas pessoas. Mas ele ouviu a voz de Deus. Então ele falou assim, ele reuniu todo o seu exército e falou assim: Deus me disse que tem muita gente aqui para combater ali os midianitas. Ele disse para quem tiver com medo, sem coragem, pode voltar para casa. Então, quando ele terminou o discurso, sabe quantas pessoas voltaram para casa? 22 mil pessoas. Então, pela matemática, né? 32 menos 22 mil,
sobraram 10.000 soldados. E sabe, crianças, Deus disse ainda mais. Sabe o que ele disse? Ainda tem gente demais. Daí Gideão falou, como tem gente demais? Temos 10.000 soldados. Mas ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, Deus falou para Gideão que levasse esses 10.000 soldados em frente de águas, em frente ao mar. E lá ele ia separar esses alguns soldados. Então, Deus falou assim, leve todos até as águas, ali separarei os que irão com você para esta guerra. Então, sabe o que Deus propôs? Falou assim, ó, todos que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados daqueles que ajoelharem para beber. Então, todos ali tiveram que tomar água e aqueles que levaram com as mãos a água e lamberam, sabe quantos foram? 300 soldados. E esses que foram escolhidos para irem à luta com os midianitas, contra os midianitas. Então Deus disse a Gideão, é com esses 300 que vocês vão vencer os midianitas. E claro, né, Gideão se estremeceu ali, ele se sentia incapaz, ele achava que tinha poucos homens, 300 homens, e ele ficou um pouco sem coragem para encorajar aqueles 300 para ir contra ali a milhares ali dos soldados midianitas. Eu acredito que qualquer um ficaria com medo, eu ficaria. Você não ficaria, crianças? Mas Deus, ele é muito bom. Ele conhece o nosso coração, conhece o seu coração, conheceu o coração de Gideão, sabia o que ele pensava sobre isso. E Deus falou com Gideão. E naquela noite, crianças, Deus disse assim a Gideão, levanta-se e ataque o acampamento dos midianitas. Mas se tiver medo, olha, Deus, porque Deus conhecia o coração dele, sabia que ele estava com medo. Desça até o acampamento deles, você e seu ajudante Purá, para ouvir o que eles estão dizendo. Então, Gideão e Purá desceram ali, tomando cuidado, claro, no acampamento inimigo e ouviu uma conversa de dois amigos. Né? Um amigo estava contando um sonho para outro. Então estava falando assim, eu sonhei que um pão de cevada rolou dentro do nosso acampamento, veio, bateu numa barraca e caiu e virou no avesso e ficou todo estendido no chão, todas as barracas. Daí, o outro amigo falou assim, então quer dizer que Deus vai conceder vitória para Gideão e o povo de Israel sobre nós. Eles serão vitoriosos. E por que eles interpretaram, né? Um pão de cevada, o que quer dizer isso? Sabe, crianças? Pão de cevada, né? Cevada, ele é uma planta que se faz farinha para o alimento, né, de homens e de animais. Então, mas esse grão de cevada, ele tinha metade do valor de trigo, né? O trigo era algo mais, vamos dizer assim, era melhor. E ele tinha um valor, metade do valor de trigo. Ele era um grão inferior ao trigo. Então, o povo midianita, quando falou que um pão de cevada estava rolando e foram até o acampamento, esse pão de cevada para eles era o povo de Israel, porque o povo de Israel, para eles, era um povo inferior. Então, eles associaram que aquele sonho era a derrota deles. Então, quando Gideão ele ouviu esse sonho,
ele tinha certeza que Deus ele ia dar vitória para eles, para o povo de Israel. E até porque Deus que avisou, né, para ele descer lá e ouvir o que o povo de midianitas estavam falando. Então estavam falando na derrota deles, né? Então Gideão se ajoelhou e adorou a Deus e voltou para o acampamento correndo e falou assim para o povo do exército: levante-se, o Senhor entregou o exército de midianitas nas mãos de vocês. Então Gideão pegou aqueles 300 soldados, ele dividiu em 3 grupos, cada um tinha em sua mão uma corneta de chifre e um jarro com uma tocha dentro. Só isso, imagine, cadê a espada? Não tinha, só isso. E orientou, olha, estamos em 3 grupos, né? Cada um com 100. Quando o meu grupo tocarmos as cornetas, vocês também vão tocar e vão gritar: pelo Senhor e por Gideão. Foi a orientação que eles tiveram. Então eles ouviram a orientação e um pouco antes da meia-noite, na hora ali de que os guardas dos midianitas estavam trocando os homens, né, no turno, os soldados, então eles se aproximaram lá do acampamento dos midianitas. Chegando lá, eles esperaram o sinal de Gideão, conforme a orientação, e quando eles, né, os 300, ouviram lá Gideão, o grupo de Gideão, tocando a corneta, ó o barulho da corneta. Então, todo o grupo ali, os 300, cada um no seu posto também, tocaram as cornetas, quebraram jarros com uma mão, na mão esquerda ficou com a tocha, na outra mão direita ficou com a corneta e todos disseram em uma só voz: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E ficaram fazendo isso, tocando corneta e com as tochas, e os soldados midianitas ficaram apavorados ali com aquela situação. Eles tinham impressão ali que estavam sendo atacados por muitos soldados. Eles começaram perdidos a atacar uns com os outros, entre eles com as espadas. Outros fugiram e com isso o povo midianitas foram vencidos. Todos foram completamente derrotados para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe por quê, crianças? Tia, só foi 300. Sim, só 300. Mas eles tinham do lado deles um Deus todo-poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas. Estava do lado deles, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que foi ali o Deus de Gideão. Então eles venceram os midianitas, mesmo se sentindo fracos, né? Porque eles estavam com 300 soldados, diante de tantos soldados que os midianitas tinham, mas estava do lado deles alguém poderoso e por isso que eles venceram. É assim que Deus faz, crianças. E o que nós podemos aprender, né, com essa história, crianças? Que diante de qualquer situação que nós estivermos vivendo, mesmo que você fala assim, poxa, para mim é impossível isso acontecer. Você pode até pensar isso. É impossível acontecer isso na minha vida. Como que eu vou conquistar isso? Como que eu vou fazer isso? Mas para o nosso Deus, tudo é possível. Se você, quando você pensar em algo dessa forma, você correr, pedir a orientação de Deus, porque Gideão, ele tinha medo às vezes, mas ele clamava a Deus. E Deus, ele ouvia a oração.
de Gideão. E Deus ouve a sua oração também. Então você pode pedir orientação para Deus. E Ele vai fazer conforme a sua vontade. Claro, com a vontade de Deus. Ele vai fazer do impossível o possível. E Ele nos dá a força necessária para vencer. Gideão se sentia fraco. Não, achava que não tinha coragem, que não era capaz, e Deus foi falando para ele: não, você vai conseguir. Olha lá a conversa que o povo midianita está tendo, que vai vencer. Então Deus foi encorajando ele, e Deus quer encorajar você também. Amém, crianças? Então, que Deus possa te dar força. Dá o primeiro passo como Gideão. Ouve a voz de Deus. Converse com Ele. E você conseguirá a força e coragem para você prosseguir. Amém, crianças? Então vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração a Deus e que essa palavra fica no seu coração, tá? Nunca fala que você, ai, tia, não vou conseguir não. Você pode até pensar: ai, Senhor, eu sou fraco, não tenho forças, mas Tu és o meu Deus. O Senhor pode me dar forças, me dar coragem. E se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. É assim que você tem que pensar, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa aula, Pai, que o Senhor nos tem, Senhor, nos dado. Eu creio, Pai, que essa aula vai falar nos corações de nossas crianças, Senhor, aquela criança que talvez se sinta fraca, incapaz, sem coragem, Senhor, diante das situações da vida. O Senhor sabe, Pai, e conhece os medos de cada um, Pai, mas Tu és aquele também que nos dá força, que tira todo medo, que nos dá coragem, Senhor, para enfrentar todas as situações das nossas vidas, Senhor. Que as nossas crianças, Senhor, possam ter essa experiência contigo, uma experiência, Senhor, que Tu estás do lado delas, Senhor, e que contigo elas podem todas as coisas, e o Seu nome possa ser glorificado, Senhor, como foi glorificado, Senhor, na vida de Gideão e de todo o povo de Israel, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos por tudo, Senhor, e sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, um beijo da tia Lilian e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças!